Gente boa, meus santos e minhas santas. Então Jesus aparece uma vez mais aos discípulos. Então, aos poucos, vão tomando, os discípulos também vão tomando consciência de que Jesus realmente ressuscitou, que ele venceu a morte e está misteriosamente presente no meio deles. A pesca milagrosa é um símbolo também da missão, difícil, mas promissora. A refeição às margens do lago lembra também a Eucaristia, que é fonte e cume da evangelização. A celebração dominical da Eucaristia é sempre o encontro também com o ressuscitado, com o Senhor ressuscitado, aquele que se faz presente no nosso meio. O pão da palavra e também da Eucaristia nos impõe, nos propõe também essa comunhão com Jesus, que continua a nos enviar também para a missão. Lembremos as dezenas de milhares de comunidades que também não podem celebrar todo domingo a Eucaristia por falta de ministros ordenados, mas que se reúnem em torno da palavra. Concretamente, se a gente observa o texto inicial, João 21, 2 a 5, se a gente pega parte deste texto, então, aqui nós temos os discípulos que tomam a decisão dessa pesca ali no lago. Aqui é um sinal da depressão também que a comunidade cristã, que os primeiros cristãos experimentaram, como que de um vazio existencial. E aquilo que o texto nos coloca é como que fosse um dia comum de trabalho, sem pescar nada, sem sinais de nada extraordinário. Na verdade, é amor sem rumo. Volta a estaca zero, ou seja, nada mudou na vida deles, assim eles pensavam. A vida segue como antes. Voltam a ser pescadores de peixes e não de homens, como Jesus já havia convidado. A pesca, essa que nós estamos falando, chamada pesca milagrosa, é um símbolo eloquente, na verdade, da missão dos discípulos e discípulas de Jesus. Parte-se, por exemplo, mas não se pesca nada muitas vezes. Faz-se como Jesus ordena e o resultado não se faz esperar, é abundante. O encontro com o ressuscitado é, na verdade, o coroamento da missão. A Eucaristia é a fonte, a força e também o cume de toda a ação evangelizadora. Concretamente, o Evangelho de hoje, que é mais conhecido como a pesca milagrosa, como eu já disse, é a terceira aparição de Jesus ressuscitado, então, no Evangelho de João. Embora tenha traços semelhantes também com aquele de Lucas 5, de 1 a 11, no chamado dos primeiros discípulos, em João a passagem está no contexto justamente da ressurreição. Todo o capítulo 21 é, na verdade, um acréscimo importante ao quarto evangelho, pois destaca o primado de Pedro como responsável pela missão de conduzir a igreja. Noites escuras e traiçoeiras, pescarias sem peixes. Quem já foi em missão deve ter feito essa dura experiência onde tudo parece estar afundando. Mas é bom saber que lá na praia está Jesus, o Senhor vivo e ressuscitado, que nos manda então que lancemos as redes mais uma vez, para ali encontrarmos a fartura. É o Senhor também quem está lá de pé preparando o nosso alimento
e também nos convidando: vinde comer. Nestes tempos de crises, divisões, intolerâncias e sectarismo, que o Evangelho nos ensine que a túnica e a rede de Jesus, que simbolizam também a sua igreja, não devem nunca ser rompidas. Essa cena da terceira aparição de Jesus ressuscitado aos discípulos nos remete, como eu já disse, para o início de tudo, para a vocação dos 4 primeiros discípulos, que também vivenciaram uma missão semelhante de fracasso, mas que viram tudo mudar ao obedecerem à palavra de Jesus. E agora, então, o Senhor ressuscitado lhes dá novamente uma palavra que transforma o seu fracasso em sucesso. Lancem a rede à direita da barca e vocês encontrarão. Essa pesca fracassada dos discípulos pode significar 2 coisas. Ou eles abandonaram o ideal do Evangelho após a morte de Jesus na cruz, ou estão fazendo o seu trabalho de evangelização sem deixar-se orientar pela palavra do Senhor ressuscitado, como se tudo funcionasse automaticamente. Jesus ressuscitou. Nós fomos enviados por Ele a pescar homens e mulheres, isto é, a salvar pessoas da morte e das nossas redes, e nesse sentido, e nossas redes se encherão de peixes sempre que forem lançadas também ao mar. Mas eis, diante desse evangelho de hoje, que é bom destacar, que a última palavra de Jesus a Pedro e também a todos nós é esta: siga-me. Siga-me sempre, seja enquanto você é novo, seja enquanto ficar velho. Siga-me sempre, sempre. Seja quando você está encantado ou encantada, seja quando se sentir desencantado ou desencantada. Siga-me sempre, cuidando daqueles que eu confiei aos seus cuidados. Siga-me sempre, mesmo quando tantos outros ao longo do caminho perderam o sentido de me seguir. Siga-me, sem perguntar para onde estou levando você e o que você encontrará depois da próxima curva. Siga-me, confiando que depois de cada noite de fracasso, eu trarei a você um novo amanhecer e lhe darei uma palavra de orientação para prosseguir na sua missão. Siga-me, porque ainda que você não saiba por que está me seguindo, eu sei que escolhi você. Siga-me. Esse texto, então, aquilo que nós temos desse lago, só para concluirmos, é para vermos de que aquela ideia ou a visão dos discípulos que passam de fatalistas, ou seja, o pobre não pode sonhar, há este encontro com Deus que nunca nos abandona, essa certeza que nós temos. Reconhecer na Páscoa de Jesus, essa Páscoa aí, o sentido da cruz de cada dia, a cotidianidade, o trabalho, a família, problemas, fracassos, e também da Páscoa de cada dia, festa e vida partilhada. De aparição em aparição, vão aumentando os sinais de vida que nos traz Jesus ressuscitado. Agora, então, este encontro no lago, no cotidiano dos pescadores, na vivência do dia a dia, no que parece sempre o mesmo, que nunca muda, nem para melhor, e às vezes até pode mudar para pior. O grupo, se vocês percebem bem, é formado por 7 discípulos. 3 importantes, Pedro, Tiago e João. 2 incrédulos, Natanael e Tomé. E 2 desconhecidos. Somos eu e você. Dias de trabalho ordinário, sem pescar nada, sem nenhum sinal extraordinário nem frutuoso, em que Jesus ressuscitado
é um companheiro de trabalho à sua maneira e é a fonte do fruto apostólico que chega misteriosamente e em sua hora. Jesus ressuscitado é, na verdade, para todos nós, a bússola da vida do discípulo e da discípula, que nos diz onde, mas nos diz desde a margem. Ele não economiza, porque nós não vemos economizar então os frutos da pesca abundante. E então é um poço de satisfação das minhas necessidades muitas vezes. Ele sacia a fome em uma fraterna comida. A comunhão de Jesus conosco e a comunhão entre nós é através dos bens da terra e com generosidade e em abundância. Jesus é memória permanente dessa exigência. E dando continuidade a nesse nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus, recolho-me imaginando ali os discípulos antes da pesca e também depois, ali nas margens do lago. Peço aquilo que quero. E aqui é reconhecer o amor de Jesus ressuscitado por mim. E buscando tirar proveito, contemplo as várias cenas com muita atenção, olhando e escutando as pessoas. Quem são, o que fazem e o que dizem. Que o Deus de ternura nos abençoe e nos conceda um santo e abençoado domingo.